Aí galera, na boa, gostaria de dar uma conversada sobre o tema ódio à democracia, mas como genuíno professor, né, eu preciso, sinto em mim a necessidade de tornar o mais linear e didático possível as minhas explanações. Então resolvi criar um contexto da democracia da Grécia clássica para chegar até a democracia contemporânea e porque a odiamos. E para isso eu imaginei lá o julgamento do meu amigo Sócrates. Tem até um livro que trata especificamente, que conta, um livro da área do direito, como foi esse julgamento. Enfim, mas vamos imaginar o tempo dessa Grécia clássica. Vejam, os juízes do Sócrates, que foram 501 juízes, foram cidadãos atenienses, esses juízes, que foram sorteados para serem juízes. Cidadãos, portanto, homens, filhos de pai e mãe ateniense, que deveriam, portanto, votar, julgar pela absolvição ou pela condenação do Sócrates. Mas veja que é a característica: sorteados. Então veja que antes do julgamento, essas pessoas eram sorteadas entre os cidadãos. Portanto, qual a qualificação desses juízes, desses julgadores que iriam votar pela condenação ou absolvição? A qualificação era ser homem, ter 30 anos, né? E ser cidadão ateniense. Portanto, podemos resumir na situação: qualquer um nessas qualificações. Lembrando que na época deste julgamento, Atenas tinha mais ou menos 120 mil habitantes. E 6 mil pessoas estavam sorteadas para julgar. Veja, 120 mil pessoas, 6 mil pessoas estavam sorteadas e estavam em condições de julgar os delitos. No caso de Sócrates, desses 6.501. E isso era feito em praça pública. Percebe? Com isso eu quero apontar para que inúmeras funções públicas relevantes, elas eram preenchidas, essas funções, por sorteio. E vejam, 501 julgadores é um número grande, né? Mas por que números grandes? Porque a época de Péricles, notadamente na época de Péricles, a vontade popular, a vontade do ateniense, ou a vontade de todo e qualquer ateniense, desde que cidadão, deveria ser representada. Então, esses números grandes se justificam porque todas as tribos, todas as famílias eram ali representadas. Era fácil, portanto? Não, era bem complexo. Essa democracia oscilava bastante. Por quê? Porque aquelas famílias que se achavam com direitos especiais, as oligarquias ou os proprietários que se achavam com direitos especiais, não eram simpáticos à democracia, né? Porque era muito difícil para eles, que se achavam com direitos especiais, diferenciados, né, serem tratados como qualquer um. Então havia esse embate, né? O ideal democrático, em que deveria ser gestado o Estado por todos, e o ideal daqueles que pensavam: sim,
a democracia é interessante, todos, mas deve ser gestado pelos melhores. Então havia uma aristocracia, inclusive Sócrates, Aristóteles, Platão, eles estavam conscientes desse problema da democracia, que era o povo se autogerindo. Aquela pessoa que se acha por direito de família, né, destinada a grandes posições no Estado, aquele que se acha destinado a grandes posições porque estudou, por exemplo, não é de grande família, mas porque estudou e se preparou. Qual seria essa quantidade de rancor ao ver-se preterido por sorteio a outra pessoa? Qual essa quantidade de desprezo ou indo até a ideia de ódio a uma sociedade que permite que qualquer um chegue ao poder? Chegue e saia, vá e volte. Um rodízio. Como ficariam as elites? Como elas se sentiriam? E mais, e não precisa ser só essa elite. Vamos imaginar uma classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Bora trabalhar! Vamos trabalhar! Bora trabalhar, presidente! Vamos imaginar uma classe média, né? Que classe média desejosa de crescimento, né? E de certa forma querendo se afastar daquilo que lhe está próximo, que são as pessoas mais humildes. Como essa classe média se sentiria ao ser acossada pelo poder dado a qualquer um, que poderá ser tanto alguém da classe média, acima da classe média, quanto abaixo da classe média? Percebe? Venho falando tudo isso para tentar explicar, né, o desprezo que mesmo a classe média e as elites têm das pessoas, das pessoas humildes que querem e até podem atingir o poder estatal. Isso que eu estou falando em poder estatal, né, o poder público. O porquê do ódio, do desprezo que essas pessoas têm à democracia. Isso que essa democracia do século XXI não é a democracia 100% lá, a tentativa de 100% da Grécia clássica. Mas os simples ares, né, de acesso ao poder das classes menos favorecidas provoca essa sensação de desprezo, talvez de ódio, o que explica as carreatas,
a favor de que as pessoas voltem ao trabalho em um momento de crise epidêmica, né? A situação do desejo de volta dos militares para que as coisas fiquem no seu lugar, né? Esse desprezo aos movimentos populares, que é uma tentativa de acesso ao poder. Inclusive os partidos que dão acesso às pessoas de classes inferiores no sentido de poder, em sentido de acesso às benesses, né? Esses partidos são ditos como comunistas. Todos, né? São uma coisa só. Um balaio de gatos, né? Joga tudo dentro e vai lá, como se comunista fosse uma coisa por si só pejorativa. Então, voltando, lá Grécia Clássica, a tentativa de uma democracia por sorteio, onde todos teriam acesso, né? Até a ideia de classe não tinha, né? A ideia de que o poder deveria circular entre todos, porque de fato o poder público é de todos. Agora dá um salto, século XXI, onde o poder deve ser de alguns. E toda a iniciativa, veja, pífia, fraca, boba comparada à Grécia Clássica, mas essa tentativa fraca de dar vez às classes menos favorecidas já causa ojeriza. E aí surgem os mais diversos argumentos. Não é preconceito, é que não são qualificados tecnicamente, não tem conhecimento, né? Aí quando algum mostra que não é o conhecimento técnico, mas o desejo de fazer o melhor para todos que faz um cidadão merecedor do poder público, onde ele mostra que é capaz, mas então ele é corrupto, né? Ele é um sujeito moralmente corruptível, como se houvesse uma classe ou grupos imunes, né, a essa moralidade do populacho, né, que se tem poder, rouba. Nós da elite não, nós temos poder e sabemos o que fazer com isso, porque somos técnicos, porque somos de uma ética diferenciada. Percebe? Toda essa volta é para tentar dizer que o ódio à democracia, tão visto agora, tão evidente agora nessa situação de crise, provavelmente tenha essa relação com o desprezo pela possibilidade das pessoas mais simples serem democraticamente, terem democraticamente acesso ao poder. E a crise médica, né, a pandemia, apenas aflorou, apenas marcou, dizendo alguns devem morrer, né? Idosos devem morrer, trabalhadores devem voltar, né? Mesmo que alguns morram, né? Brasileiro anda pelo esgoto e não dá nada. Percebe? Esse desprezo pela vida humana de alguns, né? Então, esse desprezo, esse ódio teria, quem sabe, uma relação com essa historinha que eu contei até agora. Eu não tenho a verdade, nem tenho pretensões a isso, mas aqui, neste momento de quarentena, fica essas possibilidades de reflexão e que cada um tire as suas conclusões, porque eu não sou ninguém nesse mundo, apenas um conversador. Certo? Tirem as suas conclusões, assim como eu tirarei as minhas. Abraço e até a próxima. Quando eu imagino, ia na Grécia Clássica, caminhava pelas calçadas ali da Grécia Clássica, ia comprar alguma coisa no mercado,
esse cidadão inferior a mim, porque era um trabalhador, repentinamente poderia ser o meu juiz. Da mesma forma, a pessoa que me vendia, que me prestava um serviço, portanto um ser inferior, porque era um prestador de serviço à época, né, poderia ter em mim o seu juiz, ou, enfim, ir aos órgãos públicos da época, nem posso chamar de órgão, mas assim, ir até as funções públicas da época e encontrar aquele cidadão ali exercendo uma função temporária de poder. Portanto, sabe com quem você está falando? Aquela época não funcionava, porque todos teriam, em tese, o seu lugar no espaço público. Imagine que situação interessante como proposta. A história mostra que havia bastante dificuldade nesse ideal quando se trazia para a prática. Os julgamentos eram curiosos, havia muito grito, muita torcida, porque era muita gente. Então havia problemas, sim, mas vamos limpar os problemas e imaginar o ideal de que todos teriam acesso ao poder de maneira absolutamente igual por sorteio. Situação complicada. Vamos dar um salto no tempo e vamos imaginar século XXI. Vamos imaginar que houvesse a proposta no Brasil de sorteio para cargos públicos, para funções públicas, mais ou menos aí similar ao que eu estou contando. Vocês imaginem, nós imaginemos a situação de que o cidadão que tem muito dinheiro no bolso, né, continuará tendo todas as benesses que o dinheiro lhe dá, mas o acesso ao público seria igual a qualquer outro. Então, a patroa poderia ter logo ali adiante, como juíza do trabalho, estou viajando, né, a sua funcionária, a sua empregada doméstica. Então, se hoje eu defendo, vamos imaginar, né, que a polícia é um mal para a sociedade, eu poderia ser sorteado para representar a polícia dali adiante. E aí pode imaginar, por 10 anos, 1 ano, não sei, aí viaja, né? Mas enfim, se nós pudéssemos imaginar essa mobilidade, né, acredito que imediatamente surgiria a questão, ora, se todos podem ter acesso a todas as funções públicas, como fica a qualificação? Poderá ser representante do Estado o cidadão que não tem estudo formal para isso? Por exemplo, como poderá ser presidente da República um Lula? Como pode ser se não há um fundamento de conhecimento técnico para isso? Percebe? Ora, como pode decidir questões trabalhistas o pobre do pedreiro que estava lá na minha casa? Então, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Como fica a qualificação do Estado? E mais, aquele que se acha, ou é de fato, extremamente preparado, né? Faz parte de uma elite, porque uma elite no sentido extremamente preparada, terá a sua vez, né, nos espaços públicos, mas terá a sua vez, igual ao outro que não se preparou. Percebem os problemas que uma democracia absoluta traria? Mas o que eu quero apontar não é nem isso. Eu quero levar até a ideia do ódio.